Ah, eu só não vou porque tenho outro compromisso, tá? Senão eu super iria. Aquelas, né? Eu não vou, viu? Mas outras pessoas vão, tá? Boa sorte! Você curte o quê? Democracia, cinema e café. O cinema e café são essenciais. E a democracia? Não é uma questão de gosto, né? Eu queria começar com uma frase do seu personagem. Boa. João fala assim uma coisa que eu achei maravilhosa, que é assim, do primeiro término, que é como se fosse um seriado de várias temporadas e essa é a melhor season finale porque a gente termina no auge, né? Seu personagem ele tem uma idealização muito própria, né, da vida inteira dele, como se ele pudesse transcrever isso para um roteiro, uma coisa que é impossível a gente roteirizar. Acho que essa fala eu falei pro meu ex-namorado, literalmente. É uma fala real que eu falei. Eu acho que o nível de idealização do João é tão grande, né, a ponto de uma experiência de um término que a princípio normalmente a gente sempre vê, né, brigas, desentendimentos, separações absolutas, assim, até essa experiência ele a princípio acha, né, pra ele que sai bem disso, né, que tem uma relação boa com o ex-namorado. Então é esse grau de idealização que ele tem dentro da cabeça dele, das situações que ele tá vivendo ali durante o filme. Tem um pouco de autoproteção também, eu acho que isso. Essa fala, ela é um pouco isso também, né? Você fala, eu vou inventar essa história aqui, de que tá tudo bem, pra não ter que encarar a verdade, não ter que enfrentar a realidade, que é o fim. Então acho que tem um pouco isso. E o personagem, ele vai aprendendo isso ao longo do filme, de como ele se protege desse jeito. Então aí tem a história quando ele faz piada de tudo também, se protege através do humor. Tem esses muitos mecanismos de defesa que o personagem tem, que ele vai... Enfim, acho que o filme é um pouco sobre isso, sobre como ele idealiza as coisas através desses mecanismos de defesa que ele vai criando, que ele foi aprendendo na vida, como lidar com eles. E é um filme sobre entender isso, assim, você compreender, tipo, como você... Ah, tá, então eu sou doido. Já tá no Scruff também, né? Não faz 24 horas, você já tá aí. Recuperar o tempo monogâmico. O problema é que você tem zero cara de aplicativo. Não te dou uma semana pra você estar namorando alguém novo. Parem. A vida agora é de solteiro. O roteiro de 13 Sentimentos tem um pouquinho das suas experiências. Eu queria, Daniel, que você falasse um pouquinho, porque hoje eu quero voltar sozinho também, parte de uma experiência sua. Então me parece que na sua filmografia você coloca coisas que aconteceram na sua vida, mas que comunicam de uma forma muito universal. Então eu queria saber como que você trabalha essas ideias, assim, para não ficar no seu mundinho, sabe, no micro? Eu pego, sei lá, certas experiências, e acho que nesse sentido, esse 13 sentimentos, e quando eu começo o filme falando baseado em sentimentos reais, acho que é um pouco isso, os sentimentos, a história não é real. Mas os sentimentos não são nem os sentimentos dessa minha experiência de terminar um relacionamento dessa vez. É de relacionamentos anteriores, é de coisas que aconteceu até depois, né? Então eu acho que eu vou pegando essas sensações que eu tive, enfim, crises que eu tive, e vou tentando costurar. Acho que eu faço um pouco isso, assim, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tem um pouco isso. Eu também tinha uma melhor amiga, chegou um menino na nossa sala, a gente começou a ficar, e era isso, assim. Então eu pego essa experiência e falo, tá, mas como eu vou contar essa história de um jeito que seja universal? Aí pego a ideia de, a gente também, naquele caso, né, de pensar, putz, todas as nossas referências de atração tem a ver com a visão. E se alguém que nunca viu, um homem ou uma mulher, como ele se descobre gay, né? Então aí eu fui pra esse lugar, aí eu misturei tudo. Então, sei lá, vou pegando coisas que estão acontecendo, e nesse caso a mesma coisa. De pegar, a gente tá falando muito de aplicativo hoje em dia, né? Isso que eu ia falar agora, ótimo. E eu terminei, assim, aqui a história é atual, mas eu comecei a namorar em 2006... e terminei em 2016. Ou seja, eu realmente não peguei o começo dos aplicativos, que era 2009, sei lá. Então, eu saí de um tipo de vida, vou para outro completamente perdido. Falei, como que você faz, entendeu? Então, acho que teve, assim, pra mim, aquilo era muito forte. Acho que desde aquela época, quando eu terminei, eu falei, nossa, que doido, isso aqui é muito... É um tema, tanto que assim, e é um tema que tem outros filmes e séries também que trataram disso, né? De você, esse pulo tecnológico que aconteceu, e como os relacionamentos que começaram antes e terminaram depois, como todo mundo sai meio perdido ali. Também tem o que isso causou, né, hoje em dia, essa fragilidade nas relações também, que o João, por exemplo, ele faz esse contraponto muito bem, porque ele não se rende
as mídias sociais. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto muito do João, né? Dele insistir na esperança, em acreditar na possibilidade de criar uma conexão real, assim. Então ele tá ali como um defensor, né, muito convicto das conexões reais. A gente tem um contraponto do Chico, o melhor amigo, Sim. que se sente super à vontade nesse ambiente, né? O que também acho legal isso, que também não é um problema ter uma pessoa ali existindo, vivendo dentro desse mundo dos aplicativos e sendo feliz, e a vida dele tá ótima, né? Acho que são possibilidades diferentes, mas o João tem essa visão romântica. É isso que ele vai tentar encontrar nessa pessoa nova que ele precisa achar na vida dele. Teu filme começa quando? Vou descobrir amanhã. E eu nunca vou ler o roteiro? A gente vai dar uma pausa em projetos que são mais artísticos como o seu. Mas aí é só uma pausa? Por enquanto é só uma pausa. Não é spoiler, né? Mas é que ele falou uma frase tão fantástica que tem, que eu até anotei aqui, porque eu concordo plenamente. Fazer cinema no Brasil é um inferno. Todos nós sabemos, eu também, enfim, também faço cinema, todos nós sabemos que é. Agora, eu não gosto de colocar as coisas na caixinha, mas fazer cinema LGBT no Brasil, eu imagino que seja mais infernal ainda. Temer que começa o caos no cinema, né? Depois piora no sentido, sei lá, cultural, sabe? De ódio aos LGBT. Tentando sempre ver pelo lado positivo, que eu acho que existe uma comunidade LGBT que quer se ver na tela, que quer se ver no filme, que tem um público para isso, né? Que consome esse tipo de filme porque não se vê retratado e porque se sente ameaçado, né? Então aí você fala... Você tá ali vivendo uma vida sendo ameaçada, aí de repente você vê um filme e fala, esse filme tá falando sobre mim. E ele fala sobre mim, ele também outras pessoas estão vendo esse filme. Então a história que é minha, pessoal, passa a ser universal através das outras pessoas se veem representadas e aquelas histórias chegam em outras pessoas. E eu acho que ajuda nesse debate. Eu acho que existe uma disputa cultural, assim, de... O que é o Brasil? Quem pode ser brasileiro? Quem pode viver no Brasil? É um pouco essa a discussão que eu acho que a gente tem que o bolsonarismo, assim, o Brasil é só pra gente, né? E eu acho que a gente não, no nosso Brasil cabe os bolsonaristas, cabe a gente, cabe a LGBT, cabe todo mundo. O Brasil é grande, ele culturalmente é rico, então eu acho que a gente tem que... É o que eu acredito, assim, cabe todo mundo. É de fato um Brasil para todos. E eles não, então... Acho que a nossa disputa cultural é falar assim, olha, a gente também cabe no Brasil, né? A gente não tá querendo eliminar vocês. A gente só quer falar, olha, a gente quer viver aqui em paz, sendo nós mesmos, sem ter que ficar, enfim, né, respondendo ao que vocês esperam, as lógicas e regras que vocês impõem para vocês mesmos. A gente quer viver outra coisa. A gente colocar isso no cinema é uma forma de mostrar que a gente existe, né, no mundo. Então eu espero que as pessoas se enxerguem ali e se orgulhem de se verem na tela. Acho que nesses 10 anos, de um lado a gente teve os ataques, né, o bolsonarismo, enfim, e do outro uma comunidade construindo consciência e se organizando cada vez mais para conseguir reagir a tudo isso. Então eu espero que seja uma celebração, né, que as pessoas celebrem mais uma conquista como várias outras que a gente tem tido no cinema brasileiro, de estar representando a comunidade no cinema. Um filme leve, né? Acho que isso era muito importante também, a gente contar uma história que fosse... que mostrasse o cotidiano, o dia a dia, né? O que a gente, enfim, a comunidade vive muitas lutas e muitas... Mas também a gente vive a gente tem vidas pessoais, né? Um pouco existencial nesse sentido, que é... Os LGBT, assim, a gente fala tanto, muitas vezes, de luta porque, assim, a gente precisa lutar, mas é isso, a luta é pra quê? É pra que a gente possa viver nossas vidas do jeito que a gente viver nossas experiências como seres humanos, né? Então a gente fica sempre nesse equilíbrio, né? E eu acho bom também, assim, é incrível que tem outros filmes que mostrem mais essa luta. Eu acho que é isso. O que eu gosto da diversidade brasileira, enfim, na cinematografia brasileira, é que a gente cabe tudo, né? Então tem uns filmes que vão ser mais explícitos, vão falar mais da luta, e outros que vão falar, olha, vamos falar sobre o que é existir como ser humano LGBT no Brasil. A gente queria convidar vocês, todo mundo, vejam o filme 13 Sentimentos nas salas de cinema, vale a pena, desliga o celular, fica 1h40 ali, um filme curto, 1h40, concentrado, maravilhoso. Estreia dia 13 de junho, somente no cinema. João, tudo bom? Aqui é o Gustavo. Foi você que fez o vídeo do A Lei do Juan, não foi? Então a gente viu o vídeo e queria fazer também. Casa pensa em mim, faz uma homenagem.
vezes é bom não ter tantos sentimentos.